Austrália, sábado 25 de outubro de 86. Os carrinhos animados anunciam assim o grid de largada para o Grande Prêmio da Austrália. Na primeira fila, as duas Williams, Nigel Mansell pole position e Nelson Piquet. Na segunda fila, Ayrton Senna e Alain Prost. Para Williams, sorte melhor seria impossível. O título de construtores já estava garantido. O de pilotos parecia só uma questão de tempo, as quase 2 horas de duração da corrida. Domingo, 26 de outubro. Na espera para a largada do Grande Prêmio da Austrália, Mansell refaz a todo instante as suas contas. Está a um terceiro lugar do título e pode ser campeão sem completar a corrida, desde que nem Prost nem Piquet vençam a prova. Piquet, no carro 6 da Williams, quer vencer, quer o tri-mundial. Mas caso isso não seja possível, Piquet gostaria pelo menos que o título não fosse parar nas mãos de Mansell. A crise da Williams, que explodiu no início da temporada, iria soltar faíscas até o final do campeonato. Piquet não recebia o tratamento digno de primeiro piloto da equipe. E no GP da Alemanha foi até xingado pelo chefe de equipe, Patrick Head, quando se antecipou a Mansell na troca de pneus, fazendo valer na marra os seus direitos. Até hoje eu tinha dado muita informação do que eu tinha feito, o que eu tinha testado nos carros e tudo, como hoje eu vou parar de dar. Vou ter tudo mais para mim. Porque cada vez eu estava vendo mais que as informações estavam indo, mas não estavam voltando. Então isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Uma fila atrás, na ordem de largada, o francês Alain Prost, 31 anos, 1,65 m, 59 quilos, sabia muito bem da disputa interna da Williams. Prost contava com esta guerra dentro da guerra para ver Mansell fora do pódio e ainda vencer a corrida, chegando a um bicampeonato em que pouca gente acreditava. Se o carro não estava tão bom quanto as Williams, a equipe dele, a McLaren, estava funcionando perfeitamente. E no outro piloto, o ex-campeão mundial Keke Rosberg, Prost sabia ter um aliado, um parceiro fiel. Nós combinamos tudo antes da largada e o fato dele estar na primeira posição durante a corrida seria ótimo para mim. Keke não estava se preocupando com ele próprio. Ele iria abrir para eu ultrapassá-lo. O que ele queria era me ajudar. 12h30 na Austrália, 1h30 da madrugada no Brasil. Na largada do GP da Austrália começava uma das finais mais equilibradas de todos os tempos. Uma final que horas depois deixaria registrado nos arquivos da Fórmula 1 duas leis importantes do esporte. Primeira, o pessoal dos boxes, quer dizer, a equipe, ganha jogo sim. Segundo, favoritismo e sede de champanhe não bastam para fazer um campeão. O baixinho Prost sabia na ponta da língua estas duas lições. Em 83, na Renault, teve muita pressa para chegar ao estouro da champanhe. Acabou parando antes do final do GP da África do Sul e perdeu o título para Nelson Piquet. Um adeus sem graça ao título de quem acabou não provando da champanhe. A outra lição, como uma equipe pode ajudar o piloto a ganhar títulos na Fórmula 1, Prost aprendeu nos 3 anos de trabalho na McLaren. Em 84 foi vice-campeão, a meio ponto do tricampeão Nick Lauda. A McLaren supercampeã, 13 vitórias em 16 provas. Em 85, com o segundo carro, mas já na condição de primeiro piloto da equipe, Prost chegou fácil ao título, livrou 20 pontos sobre o segundo colocado Michele Alboreto. Em 86, chegar a um autêntico bi em 2 anos seguidos podia ser difícil para Prost. Porém, fazer um dos seus pilotos outra vez campeão mundial era só uma questão de trabalhar bem. E a McLaren estava disposta a provar isso. A McLaren ficou longe das manchetes durante a maior parte da temporada de 86. Teve problemas no início da temporada. Perdeu o projetista John Barnard. Aí, quem brilhou foram as cores preto e ouro da Lotus. Ayrton chegou em segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil. Venceu na Espanha. E na metade da temporada, após vencer também o Grande Prêmio dos Estados Unidos e cumpridas 8 provas, Ayrton liderava o campeonato. Ao mesmo tempo, mais do que a Lotus, só brilhavam as cores azul e amarelo da Williams. Afinal, em 15 provas foram 9 vitórias da Williams, 5 com Mansell, 4 com Piquet. Por isso mesmo, nem quando Prost venceu o GP da Áustria, nem quando chegou em segundo no GP de Portugal e depois outra vez em segundo no GP do México, a McLaren foi notada. O piloto admitia-se estava matematicamente na luta pelo título, mas a equipe vinha num ano fraco. Só 3 vitórias, todas de Prost, com o carro 2 de Keke Rosberg quebrando ou abandonando na maioria das provas.
Este esquecimento pelo menos serviu para dar mais tranquilidade e união à equipe. E esses dois fatores foram fundamentais na hora de armar a tática e decidir como a equipe iria correr. E a escolha correta foi fundamental para a McLaren vencer o último GP do ano. Em 83, na Renault, teve muita pressa para chegar ao estouro da Champagne. Acabou parando antes do final do GP da África do Sul e perdeu o título para Nelson Piquet. Um adeus sem graça ao título de quem acabou não provando da Champagne. A outra lição, como uma equipe pode ajudar o piloto a ganhar títulos na Fórmula 1, Prost aprendeu nos 3 anos de trabalho na McLaren. Em 84 foi vice-campeão, a meio ponto do tricampeão Nick Lauda. A McLaren supercampeã, 13 vitórias em 16 provas. Em 85, com o segundo carro, mas já na condição de primeiro piloto da equipe, Prost chegou fácil ao título, livrou 20 pontos sobre o segundo colocado Michele Alboreto. Em 86, chegar a um autêntico bi em 2 anos seguidos podia ser difícil para Prost. Porém, fazer um dos seus pilotos outra vez campeão mundial era só uma questão de trabalhar bem. E a McLaren estava disposta a provar isso. A McLaren ficou longe das manchetes durante a maior parte do carro 6 da Williams. Quer vencer, quer o tri-mundial. Mas caso isso não seja possível, Piquet gostaria pelo menos que o título não fosse parar nas mãos de Mansell. A crise da Williams, que explodiu no início da temporada, iria soltar faíscas até o final do campeonato. Piquet não recebia o tratamento digno de primeiro piloto da equipe. E no GP da Alemanha foi até xingado pelo chefe de equipe, Patrick Head, quando se antecipou a Mansell na troca de pneus, fazendo valer na marra os seus direitos. Até hoje eu tinha dado muita informação do que eu tinha feito, do que eu tinha testado nos carros e tudo, como hoje eu vou parar de dar. Vou ter tudo mais para mim. Porque cada vez eu estava vendo mais que as informações estavam indo, mas não estavam voltando. Então isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Uma fila atrás, na ordem de largada, o francês Alain Prost, 31 anos, 1,65 m, 59 quilos, sabia muito bem da disputa interna da Williams. Prost contava com esta guerra dentro da guerra para ver Mansell fora do pódio e ainda vencer a corrida, chegando da temporada de 86. Teve problemas no início da temporada. Perdeu o projetista John Barnard. Aí quem brilhou foram as cores preto e ouro da Lotus. Ayrton chegou em segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil. Venceu na Espanha e na metade da temporada, após vencer também o Grande Prêmio dos Estados Unidos e cumpridas 8 provas, Ayrton liderava o campeonato. Ao mesmo tempo, mais do que a Lotus, só brilhavam as cores azul e amarelo da Williams. Afinal, em 15 provas foram 9 vitórias da Williams, 5 com Mansell, 4 com Piquet. Por isso mesmo, nem quando Prost venceu o GP da Áustria, nem quando chegou em segundo no GP de Portugal e depois outra vez em segundo no GP do México, a McLaren foi notada. O piloto admitia-se estava matematicamente na luta pelo título, mas a equipe vinha no ano fraco. Só 3 vitórias, todas de Prost, com o carro 2 de Keke Rosberg quebrando ou abandonando na maioria das provas. Austrália, sábado 25 de outubro de 86. Os carrinhos animados anunciam assim o grid de largada para o Grande Prêmio da Austrália. Na primeira fila, as duas Williams, Nigel Mansell pole position e Nelson Piquet. Na segunda fila, Ayrton Senna e Alain Prost. Para Williams, sorte melhor seria impossível. O título de construtores já estava garantido. O de pilotos parecia só uma questão de tempo, as quase 2 horas de duração da corrida. Domingo, 26 de outubro. Na espera para a largada do Grande Prêmio da Austrália, Mansell refaz a todo instante as suas contas. Está a um 3º lugar do título e pode ser campeão sem completar a corrida, desde que nem Prost nem Piquet vençam a prova. Piquet no campeonato em que pouca gente acreditava. Se o carro não estava tão bom quanto as Williams, a equipe dele, a McLaren, estava funcionando perfeitamente. E no outro piloto, o ex-campeão mundial Keke Rosberg, Prost sabia ter um aliado, um parceiro fiel.
Nós combinamos tudo antes da largada e o fato dele estar na primeira posição durante a corrida seria ótimo para mim. Keck não estava se preocupando com ele próprio. Ele iria abrir para eu ultrapassá-lo. O que ele queria era me ajudar. 12h30 na Austrália, 1h30 da madrugada no Brasil. Na largada do GP da Austrália começava uma das finais mais equilibradas de todos os tempos. Uma final que horas depois deixaria registrado nos arquivos da Fórmula 1 duas leis importantes do esporte. Primeira, o pessoal dos boxes, quer dizer, a equipe, ganha jogo sim. Segundo, favoritismo e sede de champanhe não bastam para fazer um campeão. O baixinho Prost sabia na ponta da língua estas duas lições.